da moto e deu no pé sem pagar. Tudo bem que combustível, né, gente? Não, só que nessa história não deu certo, não. Logo depois ele foi pego pela polícia. É isso mesmo, Jonathan Moreira? Conta pra gente. Boa tarde pra você. Rosane, bem-vinda ao J1, viu? Boa tarde para você também, para todos que estão nos acompanhando. Isso aconteceu aqui em Anápolis. Câmeras de segurança mostram o momento em que esse motociclista para num posto de combustíveis na Avenida Presidente Kennedy, aqui em Anápolis, pede ali para completar o tanque R$ 86. Esse é o valor da conta que ele teria que pagar. Antes mesmo de acertar, esse homem então chispa, dá no pé. A polícia então foi atrás, conseguiu localizar o suspeito e com ele foi apreendida uma arma calibre 38, estava na cintura dele. A moto e a arma foram apreendidas e esse homem foi então levado para a central de flagrantes aqui de Anápolis. Te conto uma história parecida, não só aqui em Anápolis, mas também em Caldas Novas, no sul do estado. Por lá, 3 pessoas foram presas pelo mesmo motivo, furtando combustíveis. Durante 3 dias, essas pessoas passavam aí em postos de combustíveis de Caldas Novas, mandavam então completar o tanque, mas não acertavam a conta, eles davam no pé. Câmeras de segurança também registraram o momento, inclusive, onde os suspeitos fogem com a mangueira conectada ali no carro. Dá para acreditar? Essas 3 pessoas foram presas, uma delas foi liberada, mas 2 continuam presas, né? É claro, a gente está farto de pagar caro pelo combustível, os preços não param de subir, o salário nunca acompanha, mas esse não é o caminho, não é a via legal para conseguir combustível mais em conta. Fazer isso caracteriza crime, portanto, claro, ninguém deve fazer isso, viu, Rosane? A gente tem que torcer para esse combustível abaixar, né? Pois é, na verdade, uma forma honesta é muito mais sensata, né? De você reivindicar isso aí, não é sair sem pagar, né, gente? Não pode, não está errado isso aí, é furto, né? Não dá. Agora, a única forma de você resolver isso é fazer alguma coisa. Eu não vejo ninguém movimentando, eu não vejo ninguém saindo, protestando, parando de abastecer, utilizando outros meios de transporte, bicicleta, tem tantas outras opções, transporte público, eu sei que é ruim, mas enquanto o motorista abastece, o posto continua ganhando dinheiro. Se as pessoas não fizerem um movimento aí para tentar abaixar esses preços, não tem condição, continua subindo. E esse não é o caminho. Não dá para você abastecer e ir embora como se você tivesse certo, né? Não dá, isso não dá. Obrigada, Jonathan. Aquele momento que a gente gosta, né, de colocar aqui na telinha as fotos que vocês mandam pra gente. E olha só o Miguel chegando aqui no J1, ele vem lá de Anápolis, tá aí, ó, assistindo todo esparramado no sofá. Obrigada pela companhia, viu? O Joaquim Neto de Itumbiara também tá ligadinho aqui no J1. Tem também a Maria Alice lá de Santa Helena, que tá mandando um abraço pro esposo Renato e os netos Davi e Maria Luísa. Olha que coisa mais fofa, gente. Tem participação aqui também do Matheus Henrique, lá de Itumbiara, que mandou a fotinha pra gente. Obrigada, Matheus. Um beijo e um cheiro pra você, garotão. Olha, o motorista morreu num acidente na GO 050 entre Montevidéu e Paraúna, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita é que ele tenha perdido o controle da direção e capotado. Uma mulher que também estava no carro foi levada para o Hospital Municipal de Montevidéu. O estado de saúde dela é estável, segundo os médicos. Mas olha, assustou bastante, né? Essa imagem aí com o carro de roda para cima, imagina? Que sufoco, misericórdia. E tem mais acidente, viu? Em menos de 24 horas, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas na GO 222, perto de Anápolis. A rodovia ela é considerada bastante perigosa por ser pista simples e cheia de curvas. O sepultamento de Daniel Ricardo aconteceu no fim de semana em Goialândia, distrito de Anápolis. A despedida de familiares e amigos foi marcada por homenagens. A namorada do rapaz, Maria Eduarda, foi enterrada em Brasília, cidade onde morava. O acidente que matou o casal foi na GO 222, entre Anápolis e Nerópolis. O carro que eles estavam invadiu a pista contrária, que é simples, e bateu de frente com o caminhão. Os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos, mas os jovens morreram no local.
Um outro acidente deixou 2 pessoas em estado grave, também na GO 222, próximo ao distrito de Goialândia. 2 caminhões bateram de frente. O vídeo mostra a movimentação do SAMU e bombeiros fazendo o resgate das vítimas. O Corpo de Bombeiros fez operação neste feriado para evitar acidentes. Então a gente sempre faz alguns pontos básicos para atender essa ocorrência, se for gerar, mais rápido. O aumento no número das ocorrências aumenta muito mais no retorno, não na ida, porque na ida as pessoas estão se programando, na volta que é o problema. A GO 222 liga Anápolis a Nerópolis, cidade a 32 quilômetros. A rodovia tem um grande fluxo de veículos e é de pista simples. De acordo com os motoristas que passam por aqui, isso tem sido um dos principais fatores para os acidentes. Pista simples, né? Isso, sem acostamento, não tem um acostamento ideal e também a imprudência também ajuda muito pelos acidentes que estão acontecendo. Você vê aqui a pista não tem nem um acostamento, por exemplo, aí dificulta bastante a vida do motorista, né? Olha, o nome das vítimas do acidente não foram divulgados, por isso a gente não conseguiu atualizar o estado de saúde dessas vítimas. Agora, olha, tem uma frente fria avançando para o nosso estado e com isso existe previsão de chuvas mais fortes para esse início de semana. A gente sabe que as rodovias estão movimentadas por causa do feriado, né? E pista molhada, então, é certa o risco de acidentes. Por isso a gente conversa de novo com a Manuela Messias, que tem alertas importantes para o motorista, né, Manu? Diga aí. Exatamente, Rosane. Todo cuidado é pouco quando a gente fala em pegar a estrada, né? Eu falo ao vivo aqui da BR-060, em Rio Verde, no perímetro urbano aqui de Rio Verde, rodovia que liga o município a Jataí e até mesmo a capital. Neste momento, o trânsito aqui está um pouco mais tranquilo do que para uma segunda-feira normal, né? Só que na sexta-feira e no sábado não era este o cenário. E muita gente saindo para curtir o feriado prolongado. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é que amanhã esse movimento cresça novamente, cerca de 30%, porque muita gente vai aproveitar o feriado dia 2 para voltar para casa. E fica o alerta para o motorista. Tem previsão de chuva forte, principalmente aqui na região sudoeste. De acordo com o CIMEGO, aqui na região a previsão é de temporais com chuvas, raios e ventos bem fortes. Então, por isso, todo cuidado é pouco. A preocupação da Polícia Rodoviária Federal é com a pista molhada, que ela pode provocar aí vários acidentes. Já foram tantos acidentes registrados só no fim de semana, né? Como o que a gente viu aí na GO 222 entre Anápolis e Nerópolis. Um carro bateu de frente com um caminhão. 2 pessoas que estavam no carro morreram na hora e nos 2 casos há suspeita de ultrapassagens arriscadas. Teve acidente também, gente, entre Jataí e Caiapônia na BR-158. 2 pessoas acabaram morrendo numa batida que envolveu 3 veículos. Bom, a PRF até agora a PRF divulgou um balanço, né, uma parcial aí desse feriado de finados. Foram registrados nas rodovias federais que passam aqui por Goiás 21 acidentes com 3 pessoas mortas. E, além disso, 1.500 motoristas foram multados por dirigir bêbado, andar sem o cinto de segurança ou por fazer aí ultrapassagens em locais proibidos. O que a gente sabe que também é responsável por várias mortes nas rodovias, né? Em todo o país, segundo a PRF, o número de acidentes causados por causa de pista molhada, gente, esses acidentes nas rodovias federais, cresceu 6% só agora no mês de setembro, se a gente comparar com os números registrados em setembro do ano passado. Então fica o alerta para o motorista, curtiu o feriadão, quer voltar para casa? O ideal, o bom mesmo é voltar tranquilamente, com precaução para chegar bem, né, não, Rosane? Pois é, Manu. Inclusive, vendo aí nas imagens aí, enquanto você dizia, a importância de se manter o pneu em dia, gente. Pneu careca em época de chuva, pista molhada, derrapa demais. E se não me engano, Manu, teve um feriado aí, não sei se foi do dia 12 de outubro, que a PRF flagrou um motorista que estava com a paleta lá bem improvisada, só com um saco plástico assim. Aí não dá, né, gente? Cuidado, é a sua vida que está em risco. Obrigada, Manu, pelas informações, viu? E agora vamos falar da previsão do tempo? A gente falou que a pista molhada é um risco, né? Para quem vai pegar a estrada no feriado. Agora você vê que tem previsão de chuva para todo o estado agora na nossa previsão do tempo. Olha aí.
A formação de um corredor de umidade provoca chuva em todo o estado. Em algumas regiões, ela pode vir acompanhada de rajadas de vento e raios. Mesmo assim, os termômetros registram altas temperaturas que podem chegar a 33 graus. Lusiânia registra 12 milímetros de chuva e a temperatura não passa dos 29 graus. Três Ranchos registra a mesma temperatura e por lá chove um pouco menos. Em Itumbiara tem previsão de 9 milímetros de chuva. Em Rubiataba também chove e a temperatura fica entre 22 e 32 graus. Pois é, e ainda falando de chuva e de acidente provocado por chuva, olha só essa situação. Uma pessoa ficou ferida num capotamento lá na GO 330, em Catalão. A motorista dirigia esse carro aí. Olha o estado que ficou o veículo, gente. Chovia. Na hora do acidente, ela contou que perdeu o controle da direção depois que o carro derrapou na pista molhada, a chamada aquaplanagem. O veículo aquaplanou. Os bombeiros informaram que a mulher tem 40 anos e se machucou nas costas e nos braços. Ela foi levada para a Santa Casa e no carro tinha outras 2 pessoas que não ficaram feridas, graças a Deus. O susto foi grande, mas o carro ficou bastante destruído, Tá vendo o perigo? Cuidado, aí nas estradas. E olha, muita gente decidiu passar o feriadão em Caldas Novas. Os clubes e hotéis, então, da cidade das Águas Quentes estão no limite de ocupação. No aeroporto da cidade, o movimento é intenso. Vacinada com as 2 doses contra a Covid, a Vanessa decidiu viajar pela primeira vez desde o início da pandemia. Agora estamos se sentindo um pouquinho mais seguros porque estamos vacinados. Neste feriado, os voos que chegam a Caldas Novas estão com 95% de ocupação. São 2 voos diários. Situação bem diferente do início da pandemia, quando o serviço ficou quase 1 ano parado. O reflexo dessa retomada está na porta dos hotéis. Gente chegando animada para curtir o feriadão, mas sem descuidar das medidas de segurança. Tá tudo com as normas de segurança, tudo certinho. Clubes e hotéis em Caldas Novas estão funcionando com 75% de ocupação, que é o limite permitido pelo decreto municipal. A gente tem seguido os protocolos de prevenção contra o Covid-19, não foram abolidos de Caldas Novas. Movimento que está enchendo de esperança o setor do turismo. Ficamos otimistas, Procuramos cada dia mais trabalhar para que isso aconteça. Uma ambulância lotada que saiu de Jalpaci, a 215 quilômetros da capital, se envolveu num acidente na GO 060. Alguns dos ocupantes tinham pegado carona e não fariam tratamento médico em Goiânia. João Vitor Guedes chega ao vivo para contar os detalhes dessa história para a gente, porque essa carona foi autorizada pela Secretaria de Saúde lá de Jalpaci, hein, João Vitor? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde a todos. Bom, segundo o motorista dessa ambulância, sim, esse transporte, essa carona foi autorizada pela Secretaria de Saúde da cidade. Além do motorista, tinham mais 5 pessoas na ambulância, 5 passageiros. Uma idosa que estava no banco da frente, essa sim iria fazer uma consulta aqui na Santa Casa de Goiânia. Uma outra mulher que também iria fazer uma consulta, essa mulher que estava com a filha, uma criança, essa criança era acompanhante dessa mulher, e outros 2 homens. Esses 2 homens, aí sim, eles pegaram essa carona para visitar o pai, segundo eles mesmos relataram. Esse acidente aconteceu hoje de manhã na GO 060, entre Trindade e Goiânia. O próprio motorista relatou que estava assim com pressa, estava apressado porque já estava atrasado. A nossa equipe conversou com esse motorista e também com um dos ocupantes dessa ambulância. Vamos ver o que eles relataram. Eu já estava meio atrasado já para chegar com o paciente, entrei na linha do ônibus, E o rapaz saiu 2 vezes na minha frente ali, eu freiei, ele arrastou, mas não teve jeito. 2 era consulta, 2 eu dei carona. 2 pediram lá, o secretário ele autorizou de trazer, com aqueles 2 rapazinhos, sabe? Entendeu? Os 2 rapazes. A idosa era consulta? É consulta, é. E a mulher com a criança consulta, também? É consulta também. Agora... Não tinha como ficar preso também, por causa que não tem cinto de segurança, mas foi uma batida muito forte. E vocês costumam sempre, assim, pegar carona? É comum? Primeira vez que a gente pega carona. Pra nunca mais também, Fica como aprendizado também. Você estava em Jalpaci passeando? Isso, estava na casa da minha avó, para ver meu pai.
Olha o perigo aí, né? O próprio passageiro disse que viajou mais de 200 quilômetros sem usar o cinto de segurança. Como relatou esse motorista, o carro acabou surgindo na rodovia, ele tentou frear, mas acabou batendo. A passageira desse carro teve ferimentos leves, mas ela e o motorista do carro não quiseram gravar entrevista. É com você, Rosane. Gente, mas quem queria imaginar, né, que pegar uma carona com ambulância ia acabar sofrendo um acidente, né? Eles têm giroflex, sirene para alertar os carros para abrirem passagem e ainda assim acontecer acidente. Obrigada, João Vitor. Um absurdo também estar sem o cinto de segurança, né? Nós pedimos uma resposta para a Prefeitura de Jalpaci, mas nós ainda não tivemos retorno.